Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Cálculo Numérico, e aqui eu vou estar utilizando o GeoGebra em um exercício envolvendo o método da secante, certo? Conforme visto na videoaula, a gente viu que o método da secante consiste em aproximar a solução de uma equação por meio de secantes, certo? Em pontos específicos, certo? O que acontece? O probleminha aqui, vamos a ele, né? É o seguinte, considere o problema de se aplicar o método da secante na tentativa de aproximar a solução da equação x² menos 5x mais 4 igual a 0, pertencente ao intervalo 0, 2. Utilize o GeoGebra para calcular as quatro primeiras iterações. Observe que eu escolhi aqui uma equação do segundo grau propositalmente. Eu não preciso aplicar um método numérico para resolver a equação do segundo grau. Né? Não devo aplicar, certo? Porque já tem uma fórmula para se resolver. Contudo, eu apliquei aqui porque você pode checar que, de fato, a resposta que eu vou estar obtendo aqui, as iterações, de fato, se aproximam da raiz dessa coisa aqui. Então, eu sempre dou esse conselho que, ao estudar inicialmente uma coisa, não pega um exemplo muito complicado, com função exponencial, com função cosseno, com isso, com aquilo, porque você não vai conseguir, tipo assim, não é que você não vai conseguir entender, mas assim, você vai fazer um pouco com os pés um pouco fora do chão, a não ser que você entenda muito bem as funções que você está pegando. Pegue as funções em valores fáceis de se calcular e tudo bem, certo? A primeira coisa ao resolver um método desse, ou qualquer método, eu sempre indico é o seguinte, verificar se há uma mudança de sinal nos extremos aqui, ó. Porque sendo esta uma função contínua, né? Se eu olhar isso aqui como x² menos 5x mais 4 igual a f de x, ela é uma função contínua. Então, se houver mudança de sinal aqui, ela tem um zero. Então, vamos lá. 0² menos 5 vezes 0 vai dar 0, mais 4 deu 4, positivo. 2² dá 4. 5 vezes 2, 10. 4 menos 10, menos 6. Mais 4, menos 2. Deu negativo. Então, houve uma mudança do sinal positivo para negativo. Sendo contínua, ela deve ter intersectado o eixo x em algum ponto entre 0 e 2. Tá certo? O que acontece aqui é o seguinte, ó. Se a gente for aqui para o GeoGebra, vamos aqui digitar essa função f de x igual a x² menos 5x mais 4. Aqui está o gráfico todo explícito dessa função, certo? Uma das raízes é 1 e a outra raiz é 4. Tá certo? Só que a gente está interessado na raiz que está entre 0 e 2. Então, a gente deve conseguir aproximar esse 1 aqui. Certo? O método da secante, ele consiste primeiramente, como eu estou vendo aqui no ponto 0 e no ponto 2, em achar a reta secante que tem a abscissa 0 e passa pela curva, e tem a abscissa 2 e também passa pela curva, que seria essa aqui, ó, reta, ponto, ponto. Eu escolho os dois pontos, 0, para passar pela curva tem que ser 0 f de 0. E no ponto 2 ela tem que ser 2 f de 2. Então, perceba, essa aqui é a nossa primeira secante. A raiz dela, ó, vai nos dar nossa primeira iteração. Tá certo? Vou dar aqui um zoom. Certo? Então, essa primeira aqui, ó, que deu... Clicando aqui nela. Deixa eu dar aqui, né? Deu esse valor aqui, ó, 1,3333, e aí vai. Tá certo? Então, o que acontece agora? Eu vou observar a f desse ponto aqui. Quando eu pegar relacionada à função, ela vai estar mais ou menos aqui embaixo. Ó. Então, ela vai ser negativa. Como esse ponto aqui, ó, ele tem imagem também negativa, é menos 2, então eu descarto ele e fixo a minha secante aqui nesse ponto. Então, esse aqui não vai variar, que é o 0, né? De abscissa 0. Então, eu posso pegar a minha próxima secante, sendo essa aqui, ó, reta, ponto, ponto. Vou fixar o ponto 0, f de 0, né? Assim como a gente costuma fazer lá no método da secante, normalmente 1 se fixa. Se não na primeira iteração, mas a partir da segunda, né, pode haver uma mudançazinha ali, mas ele vai se fixar a um certo ponto. E aqui, esse pontinho aqui, ele vai ser exatamente o ponto de abscissa 1,333, né, esse número aqui, que passa pela função, que é a f dele próprio. Então, a gente pega aqui, ó, vou copiar ele aqui para trazer para aquela área de lá. Ctrl C. Trazer aqui para o GeoGebra. Vai ser o ponto. Esse ponto aqui, f dele próprio. Tá certo? Outra secante. Eu vou mudar a cor dela aqui para a gente visualizar essa mudança. Então, aqui, ó, vermelha. Vou dar mais uns zooms aqui, ó.
Então perceba que essa secante daqui, a raiz dela, né, que é esse ponto aqui, 1.3333, né, se modificou agora para essa secante aqui, que é a nossa segunda iteração, que deu 1.090909 e aí vai, que é mais perto ainda do ponto 1. Então, aí eu repito essa mesma coisa. Eu vejo que fixou-se o ponto 0 f de 0, né? Então eu pego de novo reta, né? 0 f de 0. E aí agora eu pego esse segundo ponto, 109, esse ponto aqui, né? Eu botei aqui só 9 casas decimais, o GeoGebra conta com mais. O ponto agora que a gente vai escolher é esse aqui, ó. Vírgula f desse cara também. Porque ele tem que passar sobre a curva. Então perceba, ó. Essa aqui é a nossa terceira secante. Vou trocar aqui a cor dela para verde, né? Então ela tem uma raiz que ainda é mais perto ainda do valor que eu estou procurando, que é a raiz aqui da parábola, que é o nosso 1, né? Deixa eu clicar aqui na parábola aqui longe, ó. Que é esse valor aqui, tá certo? Vou dar mais um zoom aqui. Mas aí eu lhe pergunto, quem é a raiz da secante verde aqui, que é a nossa terceira iteração, né? Nossa penúltima iteração exigida no problema? É 1.202325581 tal, que é esse valor aqui, ó. Eu vou copiá-lo. Então, quando eu pegar agora minha função que fixa minha reta, né, minha tangente, que fixa o ponto 0, f de 0, e o ponto, esse número que a gente acabou de achar como a raiz da secante verde, né, vezes a f dele próprio. Então, perceba que é bem fácil. Ó, ele se aproxima mais ainda. Ó. Vou mudar aqui a cor dele para, digamos, laranja, né? Então, perceba que houve uma aproximação ainda maior, né? Então, o valor procurado nosso é exatamente o quê? 1.0584795322281. Tá certo? Então, fica aí uma forma de se resolver essa questão. Cabe a você agora o quê? Pegue com as videoaulas passadas e aplique o método da secante a esta função. E você vai perceber que todas as iterações que foram achadas aqui, ou seja, esse aqui é o valor de x2, né, porque a gente parte o A nosso é x0 e o B é x1. Então, esse primeiro cara calculado ele é o x2, esse segundo cara aqui é o x3, esse terceiro cara aqui é o x4 e esse quarto cara aqui é o x5. E aí você pode estar calculando mais iterações, fixar uma precisão até você atingir ela. Claro que aqui eu peguei uma funçãozinha fácil para que você saiba onde você quer chegar, tá certo? Eu espero que você repita o exercício, né? Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários, qualquer coisa eu faço mais uma videoaula para estar exemplificando melhor ainda. Uma dica que eu dou é pegue os outros exercícios que foram feitos aí na playlist de cálculo numérico e tente fazê-los utilizando aqui o GeoGebra, certo? Tente fazer de maneira geométrica para você ver mais ou menos o comportamento e vai ser semelhante a esse aqui. Você vai ter secantes cujas raízes dessas secantes, ou seja, a interseção delas com o eixo x, vão se aproximar de uma certa raiz dessa função, tá certo? Então é isso aí, né? Espero ter entendido. Muito obrigado e até a próxima.